O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Domingo passado, nós vimos Jesus que enviava os apóstolos, de dois em dois. No evangelho desse domingo, nós temos o retorno dos apóstolos após esta missão. Foram para operar o poder de Deus e, no seu amor, libertar as pessoas. E diz o texto do domingo passado que estavam debaixo do poder de espíritos impuros. Então, portanto, foi uma missão pesada. Uma missão que nós constatamos no evangelho desse domingo, que os cansou. Ensinaram a doutrina, ensinaram o caminho de salvação, pregaram, e agora eles eram conhecidos de todos. Então não era somente a multidão que seguia Jesus, mas agora as multidões seguem também os apóstolos. Então nós temos uma missão que agora praticamente triplicou, quadruplicou, porque agora são seguidores também dos apóstolos. Pessoas que ouviram o evangelho da boca dos próprios apóstolos. O resultado foi avassalador. As multidões vinham numa quantidade que até então não era vista. A demanda multiplicou-se e a acolhida, repito, da palavra do Evangelho foi maravilhosa. A obra do Evangelho não é somente de Jesus Cristo. A obra do Evangelho é de cada um de nós. Se nós vamos em missão, e essa é a nossa vocação, onde nós estamos, se nós vamos ali e temos aquilo como uma missão, de ali apresentar a presença de Jesus no nosso trabalho, na nossa dando aula como professor, nas nossas tarefas de casa, na vizinhança. A palavra de Deus diz que as pessoas estão com fome dessa presença de Jesus. E se nós somos essa presença de Jesus, o retorno é certo. Obviamente que muitas pessoas não viram. Claramente muitas pessoas não gostaram. Nós veremos depois na cruz, que nem todo mundo aceitou. Mas que é uma realidade de que as pessoas têm fome do Evangelho, têm fome da palavra de Deus, têm fome do ensinamento que vem de Cristo, isso é fato. Em qualquer ambiente, se você tiver o mínimo de traquejo, de falar de Jesus, eu vou dizer para você o que é traquejo. Conte o que Jesus está fazendo na sua vida. Fale para as pessoas o que Jesus... Você não precisa fazer teologia, você não precisa saber filosofia, você não precisa ter técnica de oratória, de retórica. Fale do que Jesus está fazendo com você. E você verá a atenção, o despertar
no coração das pessoas de uma atenção, de uma fome, de uma sede, que está ali dentro dela e que talvez nem ela saiba. Mas isso cansa. E é assim que os apóstolos voltam. Eles voltam física e espiritualmente cansados, porque nós somos uma unidade. Nós somos corpo e espírito. Às vezes alguns se esquecem, né? Acham que nós somos apenas matéria, apenas corpo. Não, nós somos corpo e espírito. E eles voltam cansados duplamente. Por quê? Porque é assim, né? Por mais que eu ame ser padre, cansa. Tem dia que só pela misericórdia de Deus. Ou os senhores acham que não? E todo dia eu estou no pique, estou na maior boa vontade. Não, tem dia que só pela misericórdia de Deus. É a capa do Batman. Nesses dias, então, que eu estive muito gripado, uma gripe alérgica, provavelmente com algum fundo psicológico, a imunidade da gente baixa, provavelmente, os senhores sabem do que se trata, do que eu tenho passado, você fica mais cansado do que nunca. Você é humano. Aqui não tem nenhum super-homem, aqui não tem nenhum, sabe, ser de outro planeta, uma super-máquina. Então, por vezes, por mais que eu ame o que eu faço e amo, cansa. E eu não quero ver a cara de ninguém. Se eu pudesse não ver a cara de ninguém, eu não veria. Olha, eu me confessando. Era um favor que faria para mim. Não, é porque eu amo o que eu faço assim. Você ama a sua família, mas tem dia que só... Jesus, amado. Para que eu casei, meu pai? Se essa pergunta você nunca se fez, você não está casado. Não, espera aí, tem alguma coisa muito errada no seu casamento. Todo mundo, por mais que ame os filhos, por mais que ame a esposa, por mais que ame o marido, por mais que nós amemos os cunhados também. Tem dia que só pela misericórdia de Deus cansa. Você ama a empresa, você ama o trabalho, você ama a sua profissão. Claro, senão você não estaria nela. Mas tem dia que cansa. As demandas, o apelo, a cobrança, psicologicamente, e principalmente se você for, como eu, por exemplo, que gosta da excelência, né, que é perfeccionista e chato, aí pronto. Nós temos uma tendência muito mais fácil de nos esgotarmos. Sim ou não? Ah, bom, pensei que era só eu. Então nós nos cansamos. E aí você entende a palavra de Jesus que diz assim: vinde a mim, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Essa é a palavra de Jesus no Evangelho deste domingo. Vinde a mim, sozinhos, em um lugar deserto, e descansai um pouco. Eles não tinham tempo nem para comer. Existem dois tipos de cansaço, como eu disse, o espiritual e o físico. Portanto, Jesus queria que eles descansassem fisicamente em primeiro lugar, que eles saíssem um pouco da rotina. Essa é uma necessidade humana de parar, porque o corpo está debilitado, e o corpo debilitado, ele dá sinais. Repito, nós não somos supermáquinas. E os sinais que o corpo dá é para dizer, desacelera, para um pouco. E o primeiro a dar sinal é o corpo. O espírito demora mais um pouco, viu? O espírito, nesse sentido, ele também dá sinais, só que os sinais do espírito são menos perceptíveis. E quando o espírito começa a dar sinais, é porque o corpo já se lascou faz tempo. Sim ou não? Quando psicologicamente, aquilo que está acontecendo corporalmente, vai para o psicológico, vai para a psique, vai para a alma, é porque o corpo já vinha dando sinais fazia tempo. Daí a importância do descanso, de estar sozinho, de sair de férias, de ficar num lugar que você goste, com companhias que você goste, sem fazer nada. Somente e tão somente descansando fisicamente. Isso é fundamental. Isso é bíblico, isso é evangélico.
mas também a necessidade de uma recuperação espiritual, de estar na intimidade com Jesus. Eles venham sozinhos, comigo, para um lugar à parte. Contra todo o ativismo que vai nos atropelando, quase não tendo tempo para rezar, quase não tendo tempo mais para estar na presença de Jesus. A coisa vai como que automática. E repito, o Espírito demora a dar sinais. E as pessoas não levam em conta, muitas vezes, o Espírito alertando, para. O Espírito alertando, reza. O Espírito alertando, cadê a missa? Que nem a missa mais de domingo está conseguindo encaixar. Que loucura é essa que você está vivendo? E aí, nesse momento, se você não está pronto e preparado para parar, não haverá frutos na sua missão. Você começa a ficar defasado. Você deixa de ter conteúdo. E quem não tem, o que é que vai dar? Se eu não experimento, se eu não tenho, e as pessoas estão com fome, o que é que eu vou dar? O que que as pessoas terão de mim, se eu mesmo estou vazio e cansado? Então eles entraram na barca, sozinhos com Jesus. A barca sempre foi o símbolo da igreja. Sempre. Então esse é o primeiro descanso, físico e espiritual. Estar na igreja, na missa. Isso aqui deveria ser o nosso grande descanso espiritual e físico semanal. 1 hora e meia, no máximo. E não venha com esse papo que, mas as crianças, mas o barulho, mas estava cheia. Não tem isso. Se você veio aqui para buscar o Senhor, você descansa. Uma vez foram dizer isso para o Padre Pio, para São Pio, Padre Pio de Peltricina. Como é que ele suportava celebrar a missa com aquela barulheira dos peregrinos, de criança na igreja. E ele dizia, e no Calvário foi diferente? E no Calvário foi diferente? Havia canto gregoriano no Calvário? Escuta, havia no Calvário alguém... Esse é o meu pastor tocado em flauta. Era assim, um violão dedilhando no Calvário. Jesus morrendo na cruz. Tinha o Wagner dedilhando? Vai, meu filho. Era isso o Calvário? Gente gritando, gente zombando, gente passando, gente rindo, Caifás amaldiçoando, e Nossa Senhora, as santas mulheres e São João, firmes, repousando o coração na aflição de Cristo Jesus. Então o descanso é outro, é de outra qualidade. É esse estar aqui, de corpo e de alma, e não somente de corpo presente. Vinde, e eles foram com Jesus. A oração, dias na presença do Senhor. Veja, porque também eu sou a igreja, né? Então, a barca também é meu corpo. E essa barca aqui do meu corpo, eu preciso levá-la a lugares que eu possa descansar. Agora, nós estamos em julho, e vocês podem perceber que a garotada da paróquia, os jovens e muitas famílias saem. E está certo. Bendito seja Deus que podem sair em julho, que podem descansar. E eu sempre repito isso, e onde você for, haverá uma igreja, haverá uma missa, procura no Google Maps, acha, porque além do teu descanso físico e mental, você precisa do teu descanso espiritual no Senhor, alimentado pelo corpo e sangue de Cristo. Mas há um terceiro tipo de cansaço, que não depende de nós. Quando Jesus desembarcou, quando eles desceram na praia, a multidão tinha vindo por não se sabe onde, cercaram a barca, e Jesus teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Então existe um outro tipo de cansaço, que os outros colocam em nós, que não depende de nós. Eles estavam abandonados, eles estavam como ovelhas que não têm pastor, e isso lhes cansava. A multidão estava cansada, abatida, oprimida pelo peso, pelo cansaço que os outros colocavam neles.
Porque aqueles que deveriam cuidar deles não estavam cuidando. Os maus pastores, segundo Jeremias, na primeira leitura, são os reis, os governantes, que deveriam cuidar de nós e não cuidam. Que deveriam dar saúde para o município e não dão. Que deveriam dar boa educação e não dão. E isso estressa, cansa e faz sofrer o nosso povo. Sim ou não? O nosso povo sofre, porque aqueles que deveriam cuidar do povo, não cuidam do povo. E o povo está como ovelha que não tem pastor. Porque muitas vezes o povo vai à missa, vai à igreja e encontra uma paróquia abandonada, uma liturgia mal celebrada e uma total falta de empatia. O evangelho não é pregado, não é anunciado. E as pessoas saem tão cansadas quanto chegaram, sim ou não? Quantas vezes você vai a uma missa e você sai pior do que você entrou? Dependendo do lugar para onde você vai. Que aquele esforço de estar no Calvário é a pura verdade. Você só saiu espiritualmente bem porque você fez uma concentração, porque você passou por uma concentração absurda que fisicamente, psicologicamente te cansou. Você só saiu bem porque você esteve ali por causa de Cristo e da Eucaristia. Então aqueles que deveriam cuidar, não cuidaram. O marido que deveria cuidar da esposa, não cuidou. Os teus pais não cuidaram de você como você deveria ter sido cuidado. Você não foi acolhido. Você não foi abraçado. Você não foi recebido. Aqueles que deveriam cuidar, não cuidaram. Então cada um de nós sabe o que é não ter sido cuidado. O que é não ter sido alimentado, conduzido às pastagens verdejantes. Mas o profeta Jeremias e outros também, Ezequiel, outros, haviam profetizado que o Messias seria o bom pastor do povo, que viria o Salvador do mundo, que iria reunir Judá e Israel e congregar todos em um só povo, o povo de Deus. E ele seria o bom pastor do rebanho. Ali está Jesus, o bom pastor. Ali está aquele que, olhando para a multidão, tem compaixão daquele povo. Porque sabe que eles estão cansados, oprimidos, abatidos, não por culpa própria, mas porque não encontraram nenhum bom pastor no caminho. Teve compaixão. E aqui eu termino. Ter compaixão significa que Jesus tomou a dor daquela multidão. Ter compaixão significa pôr-se no lugar deles. Isso é compaixão. Como é que eu gostaria de ser tratado? Estou aqui com dor, cansado, oprimido. O que eu gostaria que fizessem por mim? Isso é ter compaixão. O que eu precisaria, se fosse eu nessa situação, neste lugar. E a compaixão é a chave para que a pessoa possa descansar e suspender mesmo o descanso para servir. Muitas vezes, cansado. Muitas vezes, ainda não completada a transição do descanso. Eles tinham somente descansado na barca. Sim ou não? Somente. Eles tiveram que suspender. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos acolher essas pessoas aqui. Mesmo no cansaço. Mesmo na mais profunda necessidade. Eles tiveram compaixão. Olhe para o padre e tenha compaixão do padre. Olhe para sua esposa e aprenda a ter compaixão da sua esposa. Aprenda a ter compaixão do seu marido. Olhe para o seu pai, para a sua mãe, você que é filho. Pare de ser ingrato. Pare de só olhar o que tem de errado e tenha compaixão dos seus pais. Olhe para os seus colegas de trabalho. Olhe para os seus colaboradores que trabalham com você e tenha compaixão. Aprenda a ter compaixão. Ponha-se no lugar daquela pessoa.
E é São Paulo, na carta aos Efésios, que diz que a compaixão é quando eu sou tocado, quando eu sou lavado pelo sangue precioso de Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu essa carta para uma cidade que vivia, uma metrópole, né? Uma grande cidade, que vivia cheio de pecados, uma cidade cheia de idolatrias. E São Paulo não diz assim aos Efésios: fujam desse lugar, saiam dessa cidade, não falem com essas pessoas, tenham medo desse demônio que preside a cidade de Éfeso. Um demônio presidia a cidade de Éfeso, chamava-se Artemis, dos gregos. Uma entidade que tinha um templo grandioso na cidade de Éfeso. São Paulo não disse: tenham medo, caiam fora daí. São Paulo vai dizer: reconciliai-vos com Deus e sejam ministros desta reconciliação. Abracem essas pessoas. Tenham misericórdia dessas pessoas. Porque o sangue precioso de Cristo foi derramado também por elas. Misericórdia e compaixão. Eu fui alvo dessa misericórdia. Eu fui objeto dessa compaixão. Ele teve compaixão de mim. Então, quando eu tomo consciência disso, pacifica-se o meu coração. E eu não estou em guerra com ninguém. Se tem alguém achando que eu estou em guerra aqui com alguém, está enganado. Eu estou em paz com todo mundo. Aquele que foi pacificado pelo sangue de Cristo está em paz com todo mundo. Vocês vão encontrar qualquer coisa em mim, menos guerra. Quero guerra com ninguém. Vocês entenderam? O segredo do descanso, o segredo da paz, o segredo de estar em paz com Cristo é estar em paz com todos. Porque eu fui objeto da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus. Porque eu estava cansado, eu estava oprimido, eu era uma ovelha que não tinha pastor e Ele cuidou de mim. Então agora, diante desse irmão que sofre, que está no pecado, que está na miséria, na idolatria, no crime, sei lá onde que esse irmão está, longe da casa, cansado, ele espera, Deus espera de mim, e Ele espera de mim, que eu também tenha compaixão, que eu o ajude a descansar. E o único descanso que vai descansar esta pessoa é que ela encontre em mim a presença de Deus. Amém. Esse descanso Deus te dá nesta manhã. Esse descanso Deus te dá nesta Santa Missa. Essa é a qualidade da Igreja Católica, né? Você vem e você descansa. Não tem catarse mais perfeita do que essa. Essa paz, essa compaixão que se derrama sobre nós pelo sangue precioso de Cristo, que daqui a alguns minutos nós estaremos recebendo na comunhão, na Eucaristia. Descansados. Nós vamos ajudar outros também a descansarem. Amém.